Em nome da pastora Sônia, minha amada, do Senhor, cumprimento essa igreja, em especial as mulheres, com a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aquela paz que excede todo o nosso entendimento, ela esteja sobre mim e sobre você. Quero aproveitar que você está em pé. Por gentileza, você que tem a tua Bíblia contigo, você que tem o teu celular e puder acompanhar a leitura, nós leremos no livro de Gênesis, no capítulo 2 e o versículo 18. Bem facinho de achar, né? Gênesis, nosso primeiro livro, no capítulo 2 e o versículo 18. Gênesis, capítulo 2 e o versículo 18. E o Eterno disse: não é bom que o homem fique sozinho. Farei alguém que o ajude e faça companhia a ele. Talvez na versão da tua Bíblia diga: não é bom que o homem esteja só. Lhe farei uma adjutora, que é a mesma essência que a minha Bíblia, numa linguagem diferente. Amém? Você que já leu, receba essa palavra e se assente adorando ao Senhor nessa noite. Aleluia. Eu quero lhe convidar nessa noite a estar adorando ao Senhor durante essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu sei que o Senhor tem algo a fazer em nós e através de nós aqui. Se nós estivermos com o coração aberto, com a nossa mente voltada ao Senhor, nessa quinta-feira, o Senhor nos reuniu aqui, não foi por acaso. O Senhor sabia que eu estaria aqui, o Senhor sabia que você estaria aqui. O Senhor sabe qual é a necessidade que você tem, o Senhor sabe o que você veio buscar nessa noite. E para você levar, basta você abrir o teu coração e você glorificar o Senhor, porque Ele está nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Como é bom estar na igreja de Catanduvas. Me sinto em casa quando eu venho aqui, pastora Sônia. Me sinto em casa porque estou rodeada da minha família que ama esse lugar e estou rodeada de amigos. Nem poderia dizer nomes aqui porque temos muitos amigos. Glória a Deus pela tua vida. Que bom compartilharmos esse momento juntos nessa noite. E de modo muito especial, eu quero agradecer nessa noite e louvar ao Senhor pelas amigas de oração que o Senhor tem nos dado nessa cidade de Catanduvas. E eu não vou fazer o nome de todas elas, mas em nome da irmã Lindaura. Onde é que está a irmã Lindaura? Eu agradeço a todas vocês que estão continuamente orando por mim. Que Deus recompense vocês em nome de Jesus. Aleluia. Agradeço a Deus por poder estar aqui com meu esposo, com a minha família. Estar em família é um privilégio. Você só pode servir em família se você tem uma família. Esse é o primeiro requisito. Aleluia. Por isso, se você tem uma família, você já é abençoado pelo Senhor nessa noite, porque você tem onde e como servir alguém. Mês de março é o mês em que nós comemoramos, no dia 8, o Dia da Mulher. Embora todos os dias são dias das mulheres. Nós fazemos falta qualquer dia em que nós não estivermos em algum lugar, né? Não porque nós somos mais do que os homens. Ao contrário do que se tem pregado num feminismo deturpado por aí, nós não estamos aqui para competir com os homens. Nós estamos aqui para nos complementarmos e para sermos felizes e plenos dentro daquilo que o Senhor atribuiu para nós mulheres e para os homens. Mas eu fico pensando quanto é importante o mês de março ter um dia ou alguns dias para nós relembrarmos quem nós somos no reino de Deus, para que o Senhor nos chamou. E os encontros que são feitos na igreja, para mim, eles são os mais especiais. Porque talvez você seja convidada para outros encontros de mulheres. E eles são muito bons e é legal que você vá, é bacana, é bonito. Mas por que eu amo os encontros que são realizados na igreja? Porque aqui nós convidamos o Senhor para estar juntamente conosco. E aonde o Senhor está, algo surpreendente acontece conosco, num lugar aonde ninguém consegue
consegue chegar, que é no nosso espírito e na nossa alma. Você pode encontrar muitas palavras bonitas, você pode encontrar muitas palestras interessantes, produtivas para a tua vida, mas aqui é o lugar de cura, aqui é lugar de restauração, aqui é lugar de renovo, aqui é o lugar onde o Senhor nos traz para fazer o impossível para mim e por ti nessa noite. Aleluia. Então o Senhor nos reúne, mulheres, hoje mais uma vez, para dizer quem você é no reino do Senhor, para dizer para você que você é amada pelo Senhor. E eu fico imaginando quando o Senhor cria o homem lá no princípio, o Senhor fez todas as coisas. Gênesis vai contar que Ele fez todas as coisas que existem. E o Senhor olhava e via que era bom, que era bom, que era bom. Mas de repente Ele vê o homem sozinho. E o Senhor identifica que não é bom que o homem esteja sozinho. Então Ele pensa, Ele cria algo especial. Ele olha talvez para aquele jardim que Ele já tinha criado, onde tinha animais, onde tinha plantas, onde tinha o homem, mas Ele olha e Ele percebe que falta um toque de feminilidade naquele espaço. Está faltando alguém, pastora Sônia, que seja capaz de transformar uma casa num lar. Está faltando alguém que seja capaz de fazer inúmeras coisas em um dia, ou mesmo ao mesmo tempo. Está faltando alguém que seja capaz de curar com um beijo. Ele está olhando, ele está percebendo que falta alguém que seja muito forte, alguém que seja muito resiliente, mas em tudo isso sem perder a ternura, sem perder o amor. E então, de uma forma artesanal e única, Ele fez eu e você, mulher, de uma maneira especial. Aleluia. E hoje Ele nos lembra o quanto nós somos amadas. E eu quero convidar as mulheres agora, do jeito que você está sentada mesmo, eu quero lhe convidar a você simbolicamente se dar um abraço. Que você faça esse gesto de um abraço em si própria hoje. Talvez você já tenha abraçado alguém quando você chegou, como eu fui abraçada nesse lugar. Mas às vezes os dias passam, os meses, os anos, e nós não olhamos para nós. Nós não tiramos um tempo para nos abraçar. Nós não tiramos um tempo para olhar para nós com mais carinho, com mais amor, com menos cobrança, com mais cuidado. E hoje eu quero que você se abrace. E eu quero que você lembre, que você traga à sua memória o quanto a tua existência foi projetada, foi planejada pelo Senhor. Você é alguém que nasceu do coração de Deus para fazer a diferença nessa terra. O Senhor te trouxe a essa terra com um propósito. Ninguém de nós veio, nasceu, existiu por acaso. Cada uma de nós, o Senhor nos criou com um propósito. E os homens que estão aqui presentes não é diferente. O Senhor também os criou com um propósito. E eu pensava, enquanto eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo falava comigo dizendo que há um chamado, Pastor John, macro, sobre todos nós aqui presentes, sobre todas nós aqui presentes. E esse chamado é um chamado para servir. Nem todos vão receber durante a sua vida algum tipo de ministério específico, seja para cantar, seja para pregar, seja para fazer coreografia. Nem todos receberão ou desenvolverão um ministério específico, mas sobre mim e sobre você há um chamado para servir. Esse é o nosso chamado. O Senhor nos chamou. Independente se você prega ou se você canta, você saia daqui hoje sabendo que há um chamado sobre a sua vida, que é o chamado para servir. E quando nós lemos aqui em Gênesis, nós vemos que o Senhor criou a mulher. E a Bíblia diz que Ele criou a mulher e a trouxe para a terra com o objetivo de que ela fosse uma ajudadora, uma auxiliadora,
O que significa no dicionário? Aquela que presta socorro, aquela que presta uma assistência. Ou seja, os verbos que estão direcionados para nós enquanto auxiliadoras estão diretamente vinculados ao nosso chamado para servir. Porque quem serve auxilia, quem serve ajuda, quem serve estende a mão, quem serve presta uma assistência. Aleluia. E por tratar-se de um culto de família, eu quero que você lembre que essa função não é apenas das mulheres. Embora o nosso tema e o nosso culto hoje seja com ênfase nas mulheres, e até porque eu acho que nós merecemos, sim ou não? Amém? Mas o chamado não foi exclusivo para as mulheres. Porque veja que quando você lê um pouco mais adiante, você vai entender que quando o homem e a mulher se casam, a Bíblia nos diz que eles passam a ser uma só carne. Deste modo, todo o propósito que existe sobre dadas as suas peculiaridades e as funções diferentes exercidas por homens e mulheres, mas os nossos propósitos passam a ser compartilhados. Porque tudo aquilo que me afeta, afeta também o meu esposo. Tudo aquilo que afeta o meu esposo também me afeta, porque nós somos uma só carne. O Senhor não chama ninguém para viver de maneira separada. Deus une casais e Deus une propósitos. Esse é o início de uma família. E o propósito para nossa família desde o início foi perfeito. A intenção, o projeto do Criador, ele foi extremamente perfeito em detalhes naquilo que o Senhor fez. Na nossa fisionomia, na nossa maneira de pensar, nas nossas habilidades, nas nossas competências. Em tudo isso o Senhor nos fez de tal forma, tão perfeito, que não tinha como olhar e encontrar ali algo que você pudesse colocar algum tipo de defeito. E o Senhor nos cria e Ele estabelece sobre nós uma ordem em que as coisas deveriam acontecer. Então o Senhor estabeleceu para nós que em primeiro lugar na nossa vida deverá ser sempre quem? Deus. O primeiro lugar é de Deus. Ah, mas eu amo meu filho, mas em primeiro lugar é Deus. O segundo lugar, quem deve ocupar na tua vida é a tua família. O terceiro lugar deve ser ocupado pelo nosso trabalho. E o quarto lugar é destinado, e não menos importante, aos nossos afazeres na igreja. E aí um salve às mulheres que conseguem fazer malabarismo entre essas 4 esferas. E muitas vezes fazer com quase perfeição aquilo que fazem diante de Deus. Essa foi a proposição do Senhor. Deus, família, trabalho e igreja. Nenhum é menos importante do que o outro, mas há uma hierarquia daquilo que você precisa, daquilo que é fundamental. E todas as vezes que nós alterarmos algum elemento dessa ordem, há grandes chances de nós termos um problema. Grande parte dos nossos problemas familiares se dão justamente pela desordem daquilo que o Senhor colocou. E que nós, muitas vezes, por algum motivo, a gente acaba se ocupando demais com uma coisa, se preocupando menos com outras, tirando algumas das prioridades. E aí, consequentemente, as coisas começam a não dar certo. Recentemente, o Senhor falava ao meu coração, porque eu estava trocando essa ordem. Eu comecei a entrar numa rotina em que eu trabalhava das 8 da manhã às 10 da noite, e eu dormia, tomava banho, comia e trabalhava. E dormia e comia e trabalhava, e todos os dias. E eu estava num piloto automático. E o Espírito Santo começou a falar no meu coração:
essa não foi a ordem que eu estabeleci para você. De ter dias, irmã, que eu vinha do trabalho para casa e eu pensava, hoje eu vou chegar e eu vou tirar um tempo com Deus. Hoje eu vou orar, eu estou necessitada, eu preciso. E eu não tenho vergonha de falar para você, de eu me ajoelhar e eu dormir de tanta canseira que eu tinha. E eu falava, Senhor, me perdoa, Senhor. E no outro dia eu repetia a mesma coisa, a mesma coisa. E aquilo começou a me inquietar, começou a me incomodar. E um dia eu conversei com meu esposo e eu falei para ele, isso não está certo. É questão de tempo, nós vamos começar a colher maus frutos da desordem que eu estou vivendo na minha vida. E eu não estou aqui de forma alguma encorajando alguém a você sair do trabalho longe de mim, quem sou eu? Mas no meu caso específico, eu tive que abrir mão de algumas coisas para mim priorizar outras que são mais importantes. Eu precisei abrir mão e era um trabalho que eu amava e eu saí de lá doída, com a cabeça erguida, mas com uma paz no coração, com uma certeza de que eu fiz a escolha certa. E aí talvez você me pergunte, agora você não trabalha mais? Sim, eu trabalho. Eu só diminuí a quantidade de horas a fim de eu ter um equilíbrio, porque eu preciso primeiro buscar as coisas do Senhor. Porque o Senhor começou a falar comigo que se eu não tenho tempo para Ele aqui, como é que eu quero viver uma eternidade com Ele lá? Aleluia! Muitas vezes eu deixava a minha casa desassistida, eu deixava meu esposo desassistido, em busca de algo que está no terceiro lugar. E quando eu reorganizei a ordem, eu senti paz. Aleluia. Porque a família, irmãos, você já deve ter ouvido falar isso em algum lugar. Ela foi a primeira instituição que o Senhor criou. Antes de haver uma igreja, já existia uma família. Antes de haver um templo, já existia uma família. E são as nossas famílias que dão consolidação para a sociedade. A sociedade só existe porque existem pessoas. E as pessoas vivem em família. Então quando a gente começa a olhar para a nossa sociedade, eu sei que assim como eu, você com certeza assiste algum jornal. Você lê alguma notícia, você vê alguma matéria. E aonde você ligar a televisão, ou se você estiver no Instagram, no Facebook, onde quer que você esteja, você vai olhar e você vai levar um choque da decadência moral que a nossa sociedade está vivenciando. Para quem é cristão, é assustador o rumo que a nossa sociedade tem tomado. É preocupante o rumo que a nossa sociedade vem tomando. E aí o detalhe é que quando você olha e você vê uma sociedade em decadência, não precisa nem ser um gênio para nós ligar os pontos e nós percebermos que isso nada mais é do que o resultado da decadência do nosso ministério familiar. Porque não é a sociedade que forma a família, é a família que forma a sociedade. Se a família está doente, a sociedade adoece. E aí tão oportuno que nós temos trabalhado, e nesse mês de março, eu acho que eu já estive nos 6 trabalhos de mulheres, e grande parte deles trabalham esse tema, chamados para servir, e glória a Deus por isso. Que o Senhor nos desperte para o que Ele tem nos chamado, que é servir. O Senhor criou homens e mulheres para servir. Servir a quem? Servir a Deus, servir ao nosso cônjuge, servir aos nossos filhos, servir à igreja, servir à comunidade. Nós fomos chamados para servir.
Mas aí de um tempo para cá, quando a gente fala em servir, em muitos lugares isso já é um termo que chega a ser evitado. Porque o mundo tem deturpado aquilo que nós entendemos por servidão. E eu não culpo o mundo, porque no mundo não há palavra de Deus. Onde há a palavra de Deus é dentro da igreja. Nós precisamos conhecer e viver essa palavra. O mundo não tem esse compromisso. E o mundo tem dito para nós que a servidão é uma humilhação. A mídia tem dito e tem desencorajado, e na maioria das vezes as mulheres, ao servir. Desde pequenas as meninas estão entendendo que servir é ser diminuída. E isso é uma mentira que Satanás tem colocado na mente e que tem bagunçado a cabeça e que tem feito com que muitas pessoas percam a identidade de quem elas são em Cristo. E aí nós temos aí, por aí, muitas meninas que já não sabem mais o que elas são, quem elas são, para que elas existem, qual é o seu papel. Porque a mídia está dizendo para nós que o importante não é você servir, mas é você se servir. Nunca se falou tanto em você. Você é o centro. O importante é você. O importante é o amor. O importante... E dane-se as outras pessoas. Se sirva. Se sirva das mesas que estão postas por aí à tua disposição. Sirva-se. O importante é você ser feliz. Ninguém pode te condenar. Você é livre. E quando nós falamos para as mulheres, ou que nós falamos para os homens, ou que nós falamos para as famílias, que nós precisamos servir a Deus, nós vamos encontrar uma teoria dizendo: não precisa, você é autossuficiente e tudo que você precisa está dentro de você. Mentira do diabo. E quando você fala de servir ao teu esposo, muita gente vai dizer: você serve o teu esposo? Ele não tem duas pernas, ele não tem dois braços? Você não é escrava? E se você fala de servir aos filhos, a nossa vida tem sido tão corrida que não sobra mais tempo para servi-los também. E quando eu falo de servi-los, não é servir exatamente o prato, de entregar a roupa na mão, de entregar a toalha quando ele vai tomar banho. É servi-lo no sentido de estar presente. É servir no sentido de ter um tempo de qualidade, de escutá-los, os seus anseios, de orar com a nossa família, de ler um trecho da Bíblia em família. Quando nós falamos de servir a igreja, aí muitas vezes vem aquele pensamento, né? Ah, mas a pastora é paga para fazer isso. A irmã Débora está lá, está à disposição. A irmã Nara, a irmã Keila. Ah, elas fazem. Aleluia. E quando nós deixamos esses pensamentos entrarem na nossa mente e no nosso coração, nós começamos a nos distanciar daquilo que o Senhor colocou como prerrogativa para nós, e nós vamos nos afastando de quem nós realmente somos, da nossa essência em Cristo Jesus, e nós vamos criando as nossas próprias referências, e nós vamos justificando aquilo que nós fazemos como se aquilo fosse certo, sem buscar uma direção do Senhor. Eu quero falar para você nessa noite com propriedade, porque eu trabalho com jovens e com adolescentes, e eu tenho me preocupado com a dificuldade que muitos, não são todos, mas com muitos jovens têm de servir alguém. Eu me assusto, porque é tão comum você ver um papel jogado dele e você pede para um jovem: ajunta por favor, e sabe o que ele diz para você? Não fui eu que joguei. Uma pessoa idosa está de pé e você pede: fulano, você pode dar licença para que a pessoa sente? Eu cheguei primeiro. Meu Deus,
Os nossos jovens, os nossos adolescentes, não são todos, mas a gente vê massivamente a dificuldade que eles têm de servir. Servir ao ministério, servir na sua casa, servir aos outros. E sabe o que é duro? E quando eu falo para ti, eu falo para mim também, porque eu ainda nem tenho os filhos. Pretendo tê-los. É que quem tem educado esses adolescentes e esses jovens somos nós. Talvez eles não tenham mais visto muito exemplo de servidão e por isso eles não entendam mais o que é esse princípio de servir. Aleluia. Tem um livro de um escritor chamado Mário Sérgio Cortella, talvez você conheça, cujo título diz: qual é a sua obra? E eu pergunto para ti nessa noite, qual tem sido a tua, a minha, a nossa obra? Qual tem sido a nossa mensagem? Qual tem sido o nosso legado para a nossa família, para a nossa geração, para a nossa sociedade? Aleluia. Esses dias eu me peguei pensando que eu e meu esposo, a gente tem um grande prazer em receber pessoas na nossa casa. A gente gosta muito de visitas. Mas sabe por que eu gosto de visita? Sabe por que ele gosta de visita? Porque desde que nós éramos pequenos, nós entendemos com os nossos pais que abrir a porta para outras pessoas e servi-las na nossa casa é um gesto de honra. É gratificante. E eu posso afirmar para você com todas as letras que todas as vezes que eu me dispus a receber alguém de Deus na minha casa, às vezes a fazer um café com aquilo que eu tinha, mas nós de boa vontade, a ceder uma cama para uma pessoa dormir, todas as vezes, pastor Elias, nós fomos mais abençoados do que aquelas pessoas que lá estiveram, seja num abraço, seja numa palavra profética, porque a Bíblia diz que muitas vezes sem saber nós recebemos anjos na nossa casa. Aleluia, se nós soubéssemos quantos frutos nós podemos escolher da servidão. Aleluia. Mas se você estiver disposto nessa noite a entender esse chamado, se você se prontifica, se você diz: Senhor, eu quero te servir, eu quero que quando o Senhor vier me buscar, o Senhor possa dizer: servo bom, serva boa e fiel. Eu quero dizer para você que existem alguns pontos relevantes que você precisa compreender. Eu quero que você lembre que servir primeiro precisa ser uma decisão minha e sua, porque o Senhor não obriga ninguém a servir. Ele nos convida, Ele nos chama, e aqueles que aceitam o seu chamado seguem após Ele. Você precisa entender que servir é um ato genuíno, precisa ser um ato genuíno e voluntário, que venha de dentro, que parta do coração, que seja sincero, que seja com amor. E sabe por que tem que ser com amor? Porque quando você serve, irmã Ruth, quando você serve, você tem que estar preparado para duas coisas. Primeiro, o anonimato. E segundo, para muitas vezes você receber ingratidão. Mas é você ter certeza que tudo aquilo que você faz, você não faz para o outro, você faz para Deus. E a recompensa vem dele. Aleluia. Servir é você compreender que nem sempre você vai receber de volta aquilo que você deu. É assim mesmo, faz parte do processo. E eu quero que você entenda que servir é renunciar a si próprio.
Servir é renunciar somente os teus interesses. Servir é renunciar somente os nossos desejos. Servir é renunciar muitas vezes os nossos prazeres. Servir é muitas vezes você deixar de lado o teu conforto. Sabe por quê? Porque servir não está condicionado às circunstâncias que você está vivendo. Nós não podemos desejar servir somente quando nós estamos bem financeiramente. Nós não podemos desejar servir somente quando nós estamos com boa saúde. Nós não podemos desejar servir somente quando nós estamos felizes. Não, a verdadeira servidão, ela se dá em todo tempo. É muitas vezes você pegar a tua dor e guardar no bolso e orar por alguém que está te chamando para uma oração. Só Deus sabe quantas vezes eu assumi o púlpito para pregar, desejando estar sentado e receber uma palavra do céu para mim. Mas o Senhor dizia: vai e fala. E enquanto você fala, eu cuido das tuas emoções, eu cuido dos teus, eu cuido da tua casa. Aleluia. Mas eu quero que você entenda que quando nós decidimos servir, cada gesto de servidão vale a pena, porque servir é um ato de semeadura, e quem semeia colhe, quem semeia colhe, quem semeia colhe. Aleluia. E o Senhor é Deus que não deve um centavo, nem para mim nem para você. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Como é um privilégio servir a Deus. Aleluia. Eu decidi, quando o Senhor me chamou, eu não pedi o ministério da palavra. Aliás, se Ele tivesse me pedido se eu queria, eu provavelmente diria que não. Aleluia. Porque só eu, o Senhor e a minha família sabe quanto custa estar aqui hoje. É graça, é renúncia, é deixar de lado muitas coisas, muitos momentos bons, momentos de descanso, e o Senhor me chamando e dizendo: eu preciso de ti. Aleluia. Aleluia. E eu tenho dito para o Senhor: Senhor, eu quero te servir de todo o meu coração, exatamente do jeito que eu sou. Aleluia. Nem melhor, nem pior do que ninguém. E o Senhor tem me feito entender que é sobre Ele, não tem nada a ver comigo, nada. Eu sou apenas instrumento dEle. Prova disso, irmã Sema, é que muitas vezes no começo do meu ministério, eu ia pregar em algum lugar e eu ficava preocupada. Será que as pessoas entenderam? Será que eu atendi a expectativa? Será? E o Senhor foi trabalhando em mim e me mostrando que não é sobre mim, é sobre Ele. A palavra é dEle, a responsabilidade é dEle. Quem faz é Ele, quem transforma é Ele, quem liberta é Ele, quem conhece a tua casa é Ele, quem restaura a tua família é somente Ele. Aleluia. E Ele veio aqui nessa noite porque Ele quer fazer algo extraordinário nas nossas famílias. Aleluia. O Senhor não nos reuniu aqui hoje por acaso, não. O Senhor não nos trouxe aqui apenas para mais um culto, para você levantar, voltar para casa e se preparar para o próximo culto, não. O Senhor disse para mim: eu tenho algo extraordinário a fazer no meio das famílias. Aleluia. Oh, glória. E eu quero te convidar nessa noite, você que pode se reunir com a tua família, junte-se com a tua família agora. Aproveite esse privilégio, se coloque em pé. Reúna-se com os teus agora, todos os que você puder reunir. Aleluia. Aleluia. Chegue pertinho de quem é da tua casa, de quem é da tua família.
ter essa oportunidade. Muitas pessoas gostariam de ter as suas famílias aqui, não tem. Tantas outras queriam dar um abraço em alguém especial que já não está mais aqui, mas você tem a tua família perto, então abrace ela. E quando você estiver perto da tua família, abrace apertado essas pessoas da tua família e primeiro agradeça a Deus porque você tem eles. E se tem alguém aqui nessa noite que não está com a sua família, se você puder, coloca a mão no teu coração agora. O Senhor me mostrava isso hoje enquanto eu orava. O Senhor me mostrava pessoas cuja família não estava aqui. E o Senhor disse claramente ao meu coração: peça para que eles coloquem a mão no coração, porque eu estarei visitando aonde quer que eles estejam hoje à noite. Eu quero que a tua oração seja dirigida aos teus familiares, mesmo que eles não estejam aqui. Aleluia. Você abraçou forte essas pessoas que estão perto de você? Aleluia. Agradeça a Deus porque você os tem. E agora eu quero dizer uma coisa para você, que é para você nunca mais esquecer. Dá uma olhada para essa pessoa que está junto com você, mas olha no olho, olha no grão do olho dessa pessoa que está pertinho de você. Aleluia. E não esqueça do que eu vou te dizer agora. Essas pessoas é o maior patrimônio que você tem na tua vida. Nenhum dinheiro no mundo paga essas pessoas que estão ao teu lado, porque o dia que tu precisar, quem ficará contigo até o fim são exatamente essas pessoas. Aleluia. Aleluia, irmãos. Não adianta nós corrermos o mundo, não adianta nós ganharmos dinheiro, não adianta nós fazermos carreira, não adianta nós termos carro do ano e nós perdermos a nossa família. De nada terá proveito. Aleluia. De nada adianta nós cantar na igreja, nós pular, nós dançar, nós pregar, e o dia que Jesus vier nos buscar, nós não temos os nossos juntamente conosco. Não vale a pena. Aleluia. Aleluia. Se você deseja nessa noite que o Senhor te prepare ainda mais para servir essa família que o Senhor te deu com amor, preste atenção no que você tem feito, na forma como você tem tratado essas pessoas. Aleluia. Porque a Bíblia diz que aonde estiver o teu tesouro, ali está também o teu coração. Que o teu coração esteja no que realmente importa. Que a nossa sociedade seja impactada por famílias que ainda temem ao Senhor, por famílias que aprendam o seu lugar diante do reino, por mulheres e homens que aprendam que antes de servir ao mundo, nós precisamos servir a Deus. Nós precisamos servir a nossa família, nós precisamos servir no nosso trabalho, nós precisamos servir na nossa igreja, e que esse chamado trará para nós uma colheita abundante. Aleluia. Vamos orar nessa noite. Aleluia. Senhor, nós oramos nessa noite, Jesus, por cada família que aqui está. Rei de Condeai. Senhor Jesus, o Senhor nos chama nessa noite a estarmos despertos e atentos para o que realmente importa na nossa vida. Jesus, nenhuma conta bancária compensa o amor da nossa família. Jesus, nenhuma carreira compensa a destruição de um casamento. Senhor Jesus, nenhum ministério compensa nós chegarmos no céu sem podermos, Jesus querido, estar juntamente com os nossos familiares. Aleluia. Que o Senhor nos ensine a te servir, que o Senhor nos ensine a servir com alegria, com gratidão, sentir a tua presença, com amor na tua casa, meu ser.
Senhor. Sou Que nós possamos, Senhor Jesus, fazer diferença nesse mundo. Que nós possamos, Jesus, dar exemplo para a nossa juventude. Que os nossos filhos aprendam conosco o poder e o prazer de servir. Jesus, que a tua igreja seja um manancial. Ainda que porque apesar das pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Restaura as nossas famílias. Eu te servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas